Fala, eu sou o Thiago Meirelles e esse é mais um vídeo de análises e palpites para o tênis. E no vídeo de hoje, neste vídeo, nós vamos falar dos jogos que encerram, dos jogos que completam a segunda rodada do Australian Open 2022. É o segundo dia de segunda rodada e a coisa tá andando, Esse é o quarto dia de torneio e nesse vídeo aqui então vamos falar primeiro dos jogos da ATP, da chave masculina, dos jogos que acontecem lá em Melbourne. Ontem tivemos um dia positivo, mais uma vez, por mais incrível que isto possa parecer. Recapitulando, fizemos Griexpor mais 4,5 e apesar da raiva que o Griexpor nos gerou, né, na comunidade toda lá no nosso canal durante a partida, por essas coisas da vida, acabou se provando uma ótima aposta, né? O mais 4,5 estava alto demais, foi perder lá no 6-4 do quinto set contra o Busta, um jogão. Manarino mais 7, ele não só cobriu mais 7, como enfiou 3-0, uma chapuletada no Hurkacz, mas uma chapuletada que não precisava ter sido tão grande, porque daí o over 34, que a gente dividiu as unidades, né, botou meio em cada, acabou não batendo o over, mas o mais 7 bateu, tranquilo. E lá no Martínez e Garim, o over 38 também sobrou 5 sets, como a gente previu, uma unidade e meia para dentro. Então, as entradas do grupo aqui do vídeo e do canal exclusivo lá do Australian Open, mais uma vez positivo. Se você ainda não tá, tem muito torneio pela frente, tem no mínimo mais 10 dias aí de jogos acontecendo, então clica no link aqui, junte-se a nós, beleza? Vamos fazer os jogos, vamos falar dos jogos de hoje, botar aqui a Pinnacle na tela. Vamos falar dos jogos da ATP que então completam a segunda rodada. Começamos falando de Kamil Majczak contra Alex de Minaur, o Demon, né? Esse australiano que, né, sim, fez uma temporada 2020 bastante atrapalhada. Até não tá aqui esse jogo aqui, por que não tá aqui esse jogo? Fez uma temporada bastante atrapalhada, até teve um problema de Covid e tal. Tá fora de ordem ali na Pinnacle, mas vamos naquela ordem ali. Mas começou 2022 bem, né? E até agora só perdeu para o glorioso Daniil Medvedev, que vocês sabem quem é. Uma boa vitória contra o Berrettini, no primeiro jogo do Berrettini na temporada, também tem que dar esse desconto, mas é uma boa vitória. Depois uma vitória muito boa contra o Humbera e na primeira rodada uma vitória contra o Musetti, que deveria até ter sido de 3-0. Mas o de Minaur, depois de estar 4-2, eu acho, no primeiro set, à frente, deu uma desligada, assim, acho que ele deu uma... Foi raptado, assim, deu uma viajada e o Musetti virou o set, ganhou, mas depois o de Minaur voltou e passeou em quadra como deveria ter sido feito. O glorioso Majczak que fez um bom começo de temporada, né? 3 jogos aqui na ATP Cup, as 3 participações que a Polônia requisitou, ele ganhou, com o Paraliceu, ganhou do glorioso Pervolax aqui na Geórgia, do Bach também 2 vitórias, né? E depois do Delbonis, também assim, né? Fez a obriga dele. É uma vitória tranquila sobre o Sepp na primeira rodada. Bom, quem são esses dois caras aqui? São 2 estilos de jogo muito diferentes. Tá? O Majczak é um cara alto, de saque forte e de jogo de fundo de quadra forte. Tá? Golpes pesados. E o de Minaur, ele é exatamente o oposto, né? Não é um cara que vive do saque e é um cara que joga muito na defesa e gosta exatamente do contra-ataque. Então aqui é um jogo difícil de se abordar, porque vai depender de qual jogador vai executar com maior eficiência a sua melhor qualidade. E aí vira um trabalho de adivinhação. Tá? Se a gente olhar o que a Pinnacle e o mercado está nos oferecendo, é uma linha de -6, né? Uma linha de 6, mais 6 para o Majczak ou menos 6 para o de Minaur. Olha, eu confesso que olhando assim, me parece alta demais. Eu tenho vontade de ir no Majczak aqui. Agora, assim, se os dois jogarem o melhor tênis, o de Minaur sobra. O de Minaur sobra. De Minaur, sei lá como é que fala essa porra em inglês. Mas eu falo de Minaur. Ele sobra. O Majczak é um cara que surgiu bem e tal, mas meio que deu uma batida no teto assim na transição do Challenger para ATP. Né? Ele ainda não engrenou campanhas boas na ATP. Né? Ele não conseguiu, por exemplo, tipo um Berk, né? Tipo o cara que sai do Challenger e quando ele faz a transição ele mantém o nível.
né? E tá me fugindo nomes aqui. O Machak a gente vai falar, é um cara que está mostrando que talvez ele, né, ele venha para Fokina. Fokina entrou, virou ATP e veio embora. O Baez virou ATP e está mostrando que tem jogo, né? Então assim, o Machak meio que ele vai pro challenge, faz um ATP 250, vai. Então seria apostar, ir no sei lá como é, Maitzak, ir no Maitzak mais 6, seria quase que apostar que o De Minaur não vai fazer um bom jogo, na minha opinião. E aí eu acho que é jogar com a sorte demais. Eu acho que tem coisa melhor para se fazer hoje, tá? Não estou dizendo que não é possível, muito pelo contrário, acho que vocês estão entendendo, né? Acho que ele pode, tem condições, mas vai depender muito do nível que o De Minaur vem para 4, tá? Schwartzman e O'Connell, aqui sim, olha só, a diferença para mim aqui sim é um menos 6,5 para o Schwartzman, né? Por mais que o menos 6,5 é 1,884, até poderia, mas assim, mas eu tenho, assim, eu confio no Schwartzman, eu sou capaz de ir até no menos 7. Por quê? Porque a diferença entre o Schwartzman e o O'Connell é muito maior que a diferença do De Minaur para o Marchak. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas é muito maior a diferença, então eu não posso ter a mesma linha de handicap aí. Tá? Talvez o mercado esteja um pouquinho empolgado demais com a campanha do O'Connell aonde? Aonde? Uma vitória do Gaston contra o Gaston, que não ganhou de ninguém esse ano ainda, e botou 6-1, 6-0 no Gaston, mas perdeu do Baez, ganhou do Travaglia, até aí, ganhou do Sepp, perdeu do Thompson, que é o jogo que ele vai pegar hoje. Vejam só, o Thompson é o tipo de jogo que ele vai pegar hoje contra o Schwartzman. O O'Connell é um cara de troca de bola do fundo de quadra. Quer cara mais consistente de fundo de quadra que o Diego? Top 13. Estamos falando de um cara 175. Né? Se a gente olhar o Marchak e o De Minaur, né? Vamos olhar ranking aqui, uma referência meio cagada, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Para ter pelo menos um pouquinho de parâmetro, assim. Estamos falando de um cara 40 com um cara 100. Vejam só. Né? Não vou nem avaliar a questão de ranking congelado e tal, porque não foram caras que tiveram muito... Até o próprio De Minaur, teoricamente, deveria estar com um ranking pior, que jogou menos. Né? Mas se ele jogar tudo que ele sabe, talvez ele seja top 20. Né? Mas agora estamos falando de um cara que é top 13. Que já fez finals. Contra o O'Connell. Então aqui para mim, tá? Assim, não é uma linha muito confortável, tá? Mas eu acredito sim que o Schwartzman pelo menos tem um set aí de 6-2 e aí consiga tirar os outros 3 games no decorrer dos outros sets, tá? É isso que eu imagino. Então eu vou de Schwartzman menos 6,5 ou até menos 7, tá? Vou dar uma avaliada ainda na hora de definir no grupo ali, mas é por aqui que eu vou. Por quê? Vejam só, para explicar, né, um conceito de mercado. Olha só, eu estou ganhando quase 15 ticks por causa de meio game. Sendo que este meio game não faz eu perder a aposta. Eu estou trocando um lucro de 88, né, 88 centavos por real, por dólar apostado, ou por euro, ou por seja lá a moeda que você aposta aí, por 23, aliás, tô trocando 18 tô trocando 0,88 por 1,03, né? Tô trocando 88 centavos por 1,03. Por meio game que eu não perco. Se ficar no 7 cravado, ao invés de perder, eu não ganho nada. Então, é um risco que eu gosto de correr. Talvez numa linha de 6,5 para 7, não. Talvez valha a pena eu pegar os 8. Agora, quando, por exemplo, é de menos 2,5 para 3, vale a pena dar um tapa no menos 3. Porque se o cara cobre o menos 3, geralmente o cara vai pro 4, vai pro 5, tá? É menos 4, menos 5 que ele cobre. E aí, e se ficar no menos 3, beleza. Eu não tô trocando 20 centavos para perder o stake, eu tô trocando 20 centavos para sair do lucro pro zero, pro empatado, tá? E dependendo como é que tá a tua semana, como é que tá o teu lucro acumulado e tal, vale a pena dar uma especulada e tentar uma alavancagem aí e conseguir um pouquinho mais, ok? Gombos e Tirit, passo... Assim,
O Gombos já jogou, olha que jogo é esse aqui, ó. O Gombos é um cara chato, tá? O Gombos é um cara chato. O Gombos é tipo o Taro Daniel, o japonês, que vai jogar contra o Murray, que a gente vai falar aqui também, tá? Fui longe demais, já tô lá na sexta-feira. Gombos e Tillit. O Gombos é um cara chato, tá? Deixa eu botar aqui na tela para vocês. Se enfrentaram no US Open, 3-1 Tillit de 2020, e olha como é que foi o jogo. Meteu um 6-1 no Tillit. Depois 7-6, 7-5. Tá? E essa é a única referência que a gente tem. Como é que tá esse ano? O Gombos furou quali. Ganhou de Kuznetsov, do Oliva, do Ebden e do Skatov. Qual é o problema do Gombos? Ele sempre tem um set espetacular, ele sempre tem um set muito bom. E aí é um set que ele pode ganhar do Tillit. E aí o menos 7 do Tillit que, para fazer o paralelo que a gente fez nos últimos vídeos da Samsonova, da George, que ontem, né? Vocês viram o sufoco da George ontem, né? Tava sobrando em quadra, daqui a pouco 5-2 implodiu e foi ganhar lá no tie-break. E aí eu acho que até acabou cobrindo por causa do 6-2 do primeiro set, se eu não me engano. Mas olha aqui, ó. Quase perdeu o segundo set. E o Tillit é mais ou menos a mesma coisa. Ele não é um cara que administra, é um cara que vai pro pau o tempo todo. E aí pega um set que a pancadaria não entra, teu handicap vai pro espaço. Tá? Então eu tô fora desse Tillit menos 7. E eu tô falando de Tillit menos 7. Tá, então vamos no Gombos mais 7. Não vou. Porque o Gombos também mostrou aí que adora perder 7. É tudo 2-1, 3-1 contra os jogos que ele já fez esse ano aqui. Então é um jogo que eu vou deixar passar fora e acho que vai ter uma oportunidade ao vivo, vai ter oportunidades ao vivo, tá? Acho que vai ter mais oportunidades, melhores oportunidades ao vivo. Rublev e Berankis, estou fora. Maťák cresce, eu estou fora. Assim, eu não, assim, o Maťák joga muito tênis, hein? Maťák joga muito tênis. Eu sei que o Cresce está em forma, né? O Cresce está em forma, tá voando e tal, bababá, sei que. Não é que eu não goste do Cresce, tá? Não é que eu não goste do Cresce. É assim, pelo contrário. Assim, ó, se enfrentaram num indoor, vejam só. Olha aqui. Num indoor. Vejam só isso aqui. Challenger indoor. Challenger indoor. Foi ganhar o Cresce 7-6 lá no terceiro. Tá? Então, assim, esses dois caras vêm de Challenger, não são caras que eu estou começando a acompanhar um pouco mais de perto. O Maťák tem muita fama, o Cresce não era muito destacado a nível de ATP e agora está aparecendo em função das campanhas recentes. Mas eu acho que está justo. Eu acho que está justo. Acho que está justo e não vou me meter nesse jogo aqui. Tá? Tem outro lance. O Cresce vem jogando há bastante tempo. E eu não acho que esse jogo vai ser curto. Fisicamente o Maťák é melhor, tá? Então, cuidado com esse jogo aqui. Molchan e Andújar. O velho Andújar, cara. Essa raposa aqui, cara. Eu acho que o mercado está precificando esse jogo aqui só na idade do Andújar e é um erro. O Andújar ganhou do coitadinho do seu filhinho, né? Ganhou do coitadinho do Safiullin, mas ó, com as calças na mão. Agora eu pergunto para vocês o seguinte. Vejam o preço. Vejam o preço. Acho que vocês não estão vendo. Agora vocês estão vendo. Vejam o preço do Molchan para ganhar do Safiullin. 1,61. Safiullin que era lucky loser, tá? Safiullin que era lucky loser. 1,61. Qual é o preço para ele ganhar do Andújar? Qual é o preço para ele ganhar do Andújar? 1,62. Será que o Andújar é do mesmo nível do Safiullin? A minha opinião é que não, tá? A minha opinião é que o Andújar, né? Okay, sobrou contra o Dzumhur, que tá numa forma horrível, mas o estilo de jogo é o mesmo do Molchan. Troca de bola do fundo de quadra. E troca de bola por troca de bola, velho, se aquele forehand do Andújar andar nessa quadra rápida, qual é o ponto negativo pro lado do Andújar aqui? Que não deve ser um jogo longo. E se for um jogo num calor escaldante de Melbourne, talvez o Molchan tenha o edge, né? Tenha a vantagem lá no final. E talvez aí esteja a justificativa do preço estar um pouquinho pro lado do Molchan. Então é um jogo que eu vou ficar de fora pré-live.
mas eu acredito que sim vai ter boas oportunidades para se fazer trade. O Molchan já deu prova, primeiro porque a odd do Andújar eu considero boa, segundo porque o Molchan já deu bastante prova, bastante evidências constantes de que adora um jogo swingado, né? Um jogo que vai e volta. Então, especialmente para quem faz trading, eu acho que é um jogo muito bom para se trabalhar. Assim como eu também acho que vai ser Fritz e Tiafoe, tá? Eu acho que o mercado pesou demais a mão aqui pro lado do Fritz, em função do começo bastante devagar do Tiafoe na temporada, e que foi mais uma vez, né, exposto à vulnerabilidade dele no começo da temporada, naquele primeiro set horrendo que ele fez contra o Trung Elite. Mas, às vezes uma vitória boa, como foi essa de virada do Tiafoe contra o Trung Elite, é tudo que o jogador precisa para recuperar a confiança e voltar, né? Que ele começou o jogo também, vamos combinar, e eu falei isso, né? E vocês lembram que eu comentei no outro vídeo que foi por isso que eu não queria ir no menos 6,5, e não bateu o 6,5, que a gente foi, menos 6, era menos 6 aquela linha, eu não fui. Justamente porque aqueles dois jogos ali tiram, por mais que sejam contra adversários perdíveis, que é o Kokkinakis e o Paul, é derrota e tira a confiança do cara. E o Tiafoe que entrou em quadra no primeiro set contra o Trung Elite foi isso. Foi um cara sem confiança, sem aquela energia que o Tiafoe tem. Bom, agora ele passou. Ganhou 3-2, um jogo difícil, beleza. Botou a confiança dele no lugar, ganhei, passei da primeira rodada, não tomei uma pancada na primeira rodada de Grand Slam para um cara 200 do mundo, né? E agora vamos pro pau. E aí ele vai pro pau pro Fritz, um cara que ele conhece há muito tempo e que é sempre jogo complicado. Sempre jogo complicado, né? Se enfrentam há muito tempo, desde os tempos de Júnior e tal, mas o Fritz está acima sim. É jogo meio a meio? Não, mas eu não acho que é 1,40. Não acho que é 1,40. Vou no handicap do Tiafoe? Não vou. Vou no do Fritz? Menos 4,5 não vou. Isso tem toda a cara de no mínimo uns 2 tie breaks aí. Então pra... 39, caralho. 39, eu tinha anotado 38. 38, agora tá 39 essa merda. Ainda acho que bate, tá? 38, 1746. Eu acho que é over, eu ainda vou decidir se eu vou entrar. Vou esperar de repente uma movimentação de mercado até a hora que eu mandar a pique no grupo, tá? Vamos ver qual é a odd que tá ali. Mas eu quero pro over aqui. Vou dar uma analisada e dar uma checada nos números, ver se vale a pena o 39, tá? Mas eu realmente acredito aí no mínimo em 4 sets aqui, né? E é isso, né? Um jogo de troca de bola, um jogo de dois caras que fazem muito ponto atrás do saque, jogam com muita potência, são muito difíceis de ser quebrado, né? Eu acredito no mínimo uns 2 tie breaks aqui, né? Então assim, é pro over, tá? Só que, pô, over 39 a 1,86, cara. Pô, 39 tem que ser acima de 1,90. Então vamos ver se o mercado dá uma corrigida, aí tem um buyback, alguma coisa assim, e o mercado dá uma equilibrada de novo, tá? Mas aqui é over games, sem muita dúvida. Evans e Rinderknecht, pô, menos 5 Evans, hein, cara? Que moral que tá esse baixinho, hein, cara? Que moral que tá esse baixinho, cara? Será que ele enfia menos 5 games no Rinderknecht aí nessa quadra de Melbourne? Vocês lembram qual foi o último cara que ele... Porra, tô escuro pra caralho nessa câmera aqui, hein? E bosta esse sol, cara, esse calor. Puta que o pariu. Vamos lá. Vocês lembram qual foi o último cara que o Evans enfrentou do estilo do Rinderknecht? Vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha quem enfrentou. O glorioso Maxim Cressy. Olha como é que foi o jogo. 6-4, 7-6. Pro mercado me dar um menos 5, o mercado tá achando que vai ser 3-0 pro Evans. 6-4, 6-4, 7-6. Vocês acham que o Rinderknecht não tira um 7 do Evans? Vocês acham que o Rinderknecht toma um 6-1 do Evans? Eu acho difícil. Eu acho difícil. Tá jogando muito tênis o homem, né? Eu sei que ele sofreu contra o Popyrin. Eu sei que ele sofreu contra o Popyrin, tá? Sofreu mais do que eu achava que ele tinha que sofrer. Quer dizer alguma coisa?
Quer dizer, talvez cansaço das primeiras 2 semanas que ele fez muito puxado? Pode ser. Será que ele luta, leva para um quinto set e cansa e toma 6-1? Pode ser. Tem um risco. Tem um risco. Então, o que eu vou fazer para esse jogo? Eu vou pro over. Over 38,5 a 1,90. Agora aqui tem uma linha boa. Over 38,5 a 1,90. Tá? Acredito que o Rinderknecht, enquanto ele tiver perna, ele leva 7 cumprido com o Evans. E mesmo que ele tome um 6-1 no quinto set por cansaço, nessa hipótese que eu montei aqui nesse cenário, o over em 5 sets, 38 bate, mesmo com 6-1. A não ser que tenha 3 sets 6-1 aí no meio do caminho, o que eu acho muito difícil. Mas mesmo se tiver 3 sets 6-1, vejam só, se foram 4 sets, foram 4 sets não, mas foram 5 sets com 3 sets 6-1 e um tie break já vai bater. Né? Então, é difícil um jogo que eu acredito que vai ter aí no mínimo 4 sets. Eu não acho que o Evans ganha 3-0 isso aqui. Não acho que o Evans ganha 3-0 aqui. Tá? Se ganhar 3-0 é 3 jogos apertados. Né? Teve uma situação ontem do Pouco Kekmanovic que foi a 39 games, o 38 com 3-0, que foi 2 tie-breaks e um 7-5, né? Aliás, aquele maldito Paul. Mas enfim, é muito raro de acontecer. Eu acredito que esse over bate porque eu acredito em no mínimo 4 sets aqui. Tá? Eu vou de over 38,5 a 1,90 aqui entre Evans e Rinderknecht. Baez e Tsitsipas, tô fora. Tô fora pré. Mas acho que o Baez pode incomodar o Tsitsipas. Pode sim. Eu acho que é uma boa oportunidade desse argentino mostrar qual é o tamanho, né? Qual é o tamanho do coração dele, vamos dizer assim, porque eu ia dizer uma palavra muito feia. Agu e Kohlschreiber. Cara, eu vou no Kohlschreiber aqui, cara, mais 7. Acho um pouquinho assim, um pouquinho de desrespeito com um dos veteranos, que são 2 veteranos aí, né? Pô, o Kohlschreiber, cara, não é pouca merda, né, cara? Aliás, é um cara excelente se fazer trading. Mas olha só, vamos dar uma olhada aqui comigo aqui. Kohlschreiber e Bautista Agu. Vejam só, olha aqui. Pô, o Kohlschreiber, o Agu se atrapalhou com o Travalha, né? Se atrapalhou. Mas o nível dele no 2022 está excepcional. Mas olha só, o Kohlschreiber passou por cima do Cecchinato, depois de não jogar durante 3 meses. Mas se a gente olhar o histórico, e esse é um tipo de histórico que por mais que seja 2014, o último jogo deles, eu conto. Por quê? Porque são 2 caras que lá em 2014 já estavam no top deles. Não era um cara que estava jogando recente Challenge, não era um jogo em ITF, não. Eram 2 caras já no auge. E aí tu tem 3-0 Kohlschreiber numa Copa Davis, não sei de fato que superfície é essa. Tu tem 2-1 Agu, 2-0 Agu, tu tem 2-0 Kohlschreiber, tu tem 2-1 Kohlschreiber no Saibro de Madrid, que é um Saibro rápido. Pô, mais 7. Pô, mais 7, cara. Vamos olhar um negócio aqui. Vou olhar um negócio aqui com vocês. Vou botar aqui, ó. Kohlschreiber. Não vi isso aqui antes, tá? Não vi isso aqui antes. Eu posso me quebrar, tá? E posso decidir não fazer a aposta aqui. Australian Open. 37 vitórias, 22 derrotas. Best, chegou a round 16, chegou a 8ª de final. Né? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui versus... Eu vou complicar a vida dele, tá? Vou complicar a vida dele. Versus ranking, versus top 50. 6 e 11. Mas eu não quero fazer top 50, que daí eu pego os primeiros. Eu quero pegar aqui, ó, acima de 21, ó. Acima do ranking 21. 21 e 5, olha aqui, ó. Pega um sangue cagado aqui. Vou pegar aqui máximo 50. Vocês estão vendo isso aqui? Tô fazendo um filtro aqui, ó. Botei aqui, ó, máximo 50. Mínimo. Tô fazendo um range de ranking aqui. Ah, é ao contrário. Nunca tinha feito esse filtro aqui, mas é bacana. Na verdade, o mínimo é 50 e o máximo de ranking é 15.
5-3. Ou seja, no Australian Open, na carreira dele, quando ele jogou com jogadores entre top 15 e top 50, ele ganhou 5 e perdeu 3. Para quem é que ele perdeu? Pro Raonic, pro João Souza e pro Jarkko Nieminen, lá em 2008. Cara, eu vou nesse mais 7, tá? Eu vou nesse mais 7. Eu vou nesse mais 7. Vamos olhar um negócio aqui, ó. Contra o Agu. Reto contra o Agu. Pra gente dar uma olhada. Ah, me quebrou aqui. Eu odeio quando acontece esse troço aqui. Aqui a gente pode botar o direto contra o Agu, ó. Ai, meu Deus, me quebrou agora aqui. Bom, senão vou ficar muito enrolando no vídeo. É assim, eu acho que é um jogo apertado, tá? A gente pode olhar por aqui mais fácil, ó. Eu acho que o Kohlschreiber... Eu acho que o Kohlschreiber aperta o Agu mais do que essas odds indicam aí, tá? Mais do que essas odds. Olha aqui. 6-3, 6-4, 7-5. Tá? Quando ele perdeu do Agu, a última que ele perdeu pro Agu lá em Moscou foi 6-4, 6-4. Se tu projetar isso para 5 sets, se fosse um triplo 6-4, dá 6. Tá? Então assim, eu sei que o Kohlschreiber está um pouquinho mais avançado na carreira de idade que o Agu, mas mais 7 a 2,03 para um cara que tem uma alta confirmação de saque, eu pego. Tá? A 2,03. Vou anotar a odd do vídeo aqui. Então, Schwartzman menos 6, Fritz menos... Machak e Deminauer. Agora eu me lembrei. Machak e Deminauer eu ia no over 34. Ó. Vamos ver. Deixa pra depois. Dimitrov e Per, tô fora. Né? Vai saber que Per vai entrar em quadra. Tô fora, não vou fazer nada pra ele. Fokina e Aliassime, tô fora. Murray e Daniel. Cara, esse jogo aqui, assim, é traiçoeiro, tá? Porque o jogo do Murray contra o Daniel vai ser totalmente diferente do Murray contra o Basilashvili. O Basilashvili é um cara que ataca o tempo todo. Pum, 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 pum. Consequentemente, faz muitos winners, mas também faz muitos erros não forçados. E deu muito ponto de graça para o Murray, especialmente nos momentos importantes. O Daniel tem qualidade um pouco menor que a do Basila, é verdade, né? O topo do Daniel é muito menor do que o do Basila, em compensação ele erra menos. Ele é um cara muito mais consistente que o Basila. Né? Então ele vai dar menos pontos de graça para o Murray nesse jogo. E aí eu acho que o menos 6 para o Murray, que ainda dá umas tropeçadinhas de vez em quando nos jogos, né? Faz uma dupla falta aqui, toma um break que não precisa e tal. Eu acho que o menos 6 está justo. Né? E eu não quero ir para nenhum lado aqui. Gasquet e Van de Zandschulp. Pô, o Gasquet que foi o nosso algoz, né? Ou pelo menos o meu, quando ganhou do Humbert, daquele bunda mole do Humbert na primeira rodada. E o que eu tenho para dizer é o seguinte: se o Gasquet jogar o que jogou naquele dia, o que sacou naquele dia contra o Humbert, esse jogo vai longe. E o mercado tá me dizendo que vai longe para um 37 games, ó. Pô, esse mais 5,5 não conversa com esse 37 aqui, cara. Olha a diferença aqui do Kyrgios pro Medvedev, ó. 5,5 e 35. Não conversa. Então o mercado acredita num jogo de 4 sets, mas acredita que o Gasquet pode tomar um 6-2 no meio do caminho, aí alguma coisa desse tipo. O que eu tendo a concordar. Mas eu não tenho mais coração para apostar no Gasquet. Né? Eu prefiro ver o nível dele ao vivo e pegar oportunidades a favor do francês ou contra ele, caso ele saia vencendo e o calor comece a prejudicar ele. Tá? Mas eu senti ele muito bem fisicamente na partida contra o Humbert. Tá? Senti ele muito bem fisicamente. Aliás, ele que foi testado positivo por Covid, mas que aparentemente não teve sintoma nenhum e não sofreu, tava voando, hein, velho? Tava voando o Gasquet naquele jogo contra o Humbert. E um jogo rápido, que ele gosta de jogar. Ele gosta de jogar jogo rápido. Ficar de olho. Kyrgios Medvedev eu não vou fazer nada. Vou sentar e admirar, porque deve ser o jogo do campeonato, provavelmente. Certamente o jogo do campeonato até agora.
Vale a moeda no Kyrgios? Cara, eu acho que vale, né, velho? A 6, eu acho que vale. Vou botar? Não sei, vou sentar e assistir. Aí durante o jogo a gente conversa e faz alguma coisa junto ali, mas vai ser legal, vai, com certeza. Johnson e Sinner. Pô, o Sinner se atrapalhou na primeira rodada, né, cara? Contra um boneco. Contra quem que ele jogou mesmo? Contra quem que o Sinner jogou? Eu não vi, eu só acompanhei o placar. Ah, contra o Souza. Desculpa, meus amigos portugueses aí. Eu quis dizer que, pô, ele não pode, o Sinner não pode se atrapalhar com o Souza mais nesse momento da carreira, né, cara? Mas vamos combinar que o Souza já teve fases melhores, né? Eu falo mal do Thiagão Monteiro, que é brasileiro, não tem problema nenhum. O Souza já me deu muito dinheiro no Overgame, que era o rei do Overgames. Né? E até por isso talvez tenha incomodado o Sinner um pouquinho, porque ele realmente sacou bem, né? Incomodou o Sinner. Eu fiquei acompanhando o jogo, o placar do jogo, né? Até que no terceiro set implodiu, mas olha aqui. Pô, quebrou o Sinner lá no 5-4, quebrou depois do set break aqui, ó, né? Vamos lá, primeiro set, olha aqui, 60%, 50%, nem foi tanto, acho que mais o Sinner vacilou mesmo. Mas enfim. Já o Johnson é um cara que não vive tanto do saque e pelo contrário, é um cara que tem bastante consistência do fundo de quadra. Mas é um cara que precisou de 5 sets para ganhar do Thompson, né, cara? Bah, eu ficaria surpreso se o Sinner se atrapalhasse aqui. Porque aqui o Johnson vai vir com... Qual é o... De novo, né? Lembrando, o Johnson é o cara do slice. O slicezinho rasante. E que atrapalha caras que não tenham uma boa mobilidade, que não tenham uma boa potência, que não tenham uma aceleração de quadril, que não tenham um spin no golpe. Pô, tudo isso o Sinner tem. Ele tem físico, ele tem mobilidade, é jovem, é forte, é rápido, tem aceleração de golpe, tem spin. Não acho que vai ser um problema para ele. Não acho que vai ser um problema para o Sinner. Tá? Mas o menos 7 acho que está de bom tamanho. Acho que está de bom tamanho menos 7. 32,5. Acho que pode acontecer com o Johnson a mesma coisa que aconteceu com o Souza. Primeiro set disputado, segundo set ali mantendo, né, até o finalzinho, no terceiro set, capota. E aí eu não vou no 32,5. Então, o que nós vamos? Resumo do vídeo. Resumo das picks do dia. Tá? Do vídeo aqui. Tô escuro, né, cara? Me invoca esse troço aqui, cara. Mas é a claridade. Vamos ver se faço assim. Às vezes eu faço assim, melhora lá. Ah, ele dá uma corrigida na câmera aqui. Pô, Thiagão, investe numa câmera nova aí. Pô, TLP tem que contribuir, hein? Vamos lá. Schwartzman menos 6. Fritz e Tiafoe over 38 games. Kohlschreiber mais 7. Aqui eu anotei Rinderknecht mais 5. Mas eu vou pro over, né? Eu mudei de ideia. Eu vou pro over. Então é Schwartzman menos 6, Fritz e Tiafoe over 38, Kohlschreiber mais 7 e over 38 games em Rinderknecht e Dan Evans. Beleza? Fechou por hoje. Boa noite de quarta para quinta-feira, porque eu estou passando as madrugadas acordado, o cara já fica meio zureta, né? Boa noite de quarta para quinta-feira, uma ótima jornada, um grande abraço. Keep it green.